Bem, do questionário 4, eu vou resolver esse exercício aqui, que é o exercício número 6, porque eu acho que é um exercício que resume bem esse assunto de associação de resistores. Se vocês entenderem bem a resolução desse exercício aqui, vocês conseguem resolver os demais exercícios do questionário. Tá? Então, nessa questão, nós temos uma associação mista de resistores, né? Nós temos alguns resistores associados em série, outros em paralelo, e nós temos uma tensão, uma diferença de potencial, né? Uma DTP de 60 volts aplicada entre os pontos A e B desse circuito aqui. Aí nós temos que responder duas perguntas. A letra A pede qual é a intensidade de corrente elétrica no resistor de 10 ohms. Né? Qual que é a intensidade de corrente elétrica aqui nesse resistor de 10 ohms. E a segunda pergunta é qual é a DTP nos extremos do resistor de 6 ohms. Então, nós temos que descobrir a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, né, nos extremos do resistor de 6 ohms, a tensão, e a corrente elétrica que passa pelo resistor de 10 ohms. Bom, então para responder a letra A, para nós descobrirmos qual que é a corrente elétrica que passa pelo resistor de 10 ohms, nós temos que antes descobrir qual que é a corrente elétrica total do circuito. E para que nós possamos descobrir a corrente elétrica total do circuito, nós temos que descobrir qual é a resistência equivalente dessa associação de resistores aqui. Né? Então, o primeiro passo para resolver esse problema é descobrir a resistência equivalente. E como essa é uma associação mista, nós vamos ter que fazer passo a passo. Né? Nós vamos ter que ir resolvendo passo a passo. Vamos começar descobrindo qual que é a resistência equivalente para esses três resistores aqui, ó, que estão associados em série. Né? Eles estão associados em série porque não há nó entre eles. Percebam que há uma continuidade na ligação entre eles. Não há nenhum nó. Portanto, nós podemos substituir esses três resistores aqui por um resistor que nós vamos chamar de equivalente. Em uma associação de resistores em série, a resistência equivalente é simplesmente a soma das resistências individuais. Bem fácil. Então, eu só somo 2 mais 3 mais 5 e eu tenho o resistor equivalente a essa associação de três resistores em série. Então, 2 mais 3 mais 5 vai nos dar uma resistência equivalente de 10 ohms para esses três resistores aqui. Então, eu vou redesenhar o circuito, vou redesenhar de forma rápida aqui, redesenhar, substituindo esses três resistores aqui pela nossa resistência equivalente, que nós acabamos de calcular. Muito bem, então o primeiro passo foi dado. Nós substituímos esses três resistores por um resistor equivalente de 10 ohms. Então nós temos 10 ohms aqui e 10 ohms aqui, além dos 6 ohms e dos 4 ohms. Muito bem, agora o próximo passo é descobrir qual que é a resistência equivalente entre esses dois resistores aqui, que agora eles estão associados em paralelo. Esse resistor de 10 ohms está associado em paralelo com essa resistência equivalente, certo? Por quê? Porque ambos os resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial. Né? A diferença de potencial que existe entre esses dois pontos é igual à diferença de potencial que existe entre esses dois pontos, certo? Não vai ser exatamente a mesma que nós temos aqui na entrada entre A e B, né? Não vai ser os mesmos 60 volts, porque nós temos queda de tensão nesses dois resistores aqui que estão associados em série. Né? Então aqui nós vamos ter queda de tensão, então vai sobrar uma tensão menor do que os 60 volts
da entrada aqui para esses dois resistores de 10 ohms associados em paralelo. Tá? Bom, mas vamos descobrir qual que é a resistência equivalente a esses dois resistores associados em paralelo. Quando nós temos uma associação em paralelo, a resistência equivalente é calculada da seguinte forma: 1 sobre a resistência equivalente, que eu vou chamar aqui de RP, né? Resistência dos resistores em paralelo, assim como eu chamei aqui de RS, resistência em série. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre o primeiro resistor mais 1 sobre o segundo resistor, e assim sucessivamente se eu tivesse mais resistores associados em paralelo. Como eu só tenho 2, eu vou ter 2 frações aqui. Então, substituindo os valores, o primeiro resistor, o R1, vale 10, e o segundo também vale 10. Então, eu vou ter 1/10 mais 1/10. Quando eu tenho soma de frações cujo denominador é igual, eu mantenho o denominador e somo os numeradores. Então, 1 mais 1, 2. 2 sobre 10. Só que 2 sobre 10 é igual a 1 sobre a resistência equivalente. Mas eu não quero saber 1 sobre a resistência equivalente, eu quero saber a resistência equivalente. Então, eu vou inverter essa fração. E, ao inverter essa fração, eu tenho que inverter esse resultado aqui também. Certo? Então, vou escrever aqui em cima. A resistência equivalente àquela associação em paralelo é igual a 10 sobre 2, que é igual a 5 ohms. Certo? Então, percebam que eu posso substituir esses dois resistores que estavam associados em paralelo por um único resistor de 5 ohms. Então, eu vou redesenhar o nosso circuito como ele ficou. Vou tirar esses dois resistores de 10 daqui e vou colocar um único resistor no lugar de 5 ohms. Agora estamos próximos de descobrir a resistência equivalente total do circuito. O que sobrou aqui no final? Sobrou aquele primeiro resistor de 6 ohms, a nossa resistência equivalente de 5 ohms aqui, e aqui embaixo nós temos um resistor de 4 ohms. Esses 3 últimos resistores aqui estão associados em série, né? Não há nó entre eles, portanto estão associados em série. Para eu saber, para eu determinar a resistência equivalente, basta eu somar as resistências individuais. Então, finalmente, a resistência equivalente de todo o circuito é igual a 6 mais 5 mais 4, que vai dar 15 ohms. Certo? Então, 15 ohms é a resistência equivalente de todo o circuito. Agora que eu tenho a resistência equivalente de todo o circuito, eu posso calcular qual é a corrente elétrica total do circuito, né? Eu sei a diferença de potencial na entrada do circuito, disponível para o circuito, né? A tensão, eu chamo de U, é 60 volts. Eu sei a resistência equivalente. Para eu descobrir a corrente, eu simplesmente aplico a fórmula da definição da resistência elétrica, né? A resistência elétrica é igual a tensão sobre a corrente. Se eu quero saber a corrente está dividindo, passa multiplicando, a resistência ficou multiplicando, passa dividindo. Então, a corrente elétrica total no circuito é igual a tensão disponível sobre a resistência, e essa resistência é a resistência equivalente que nós já calculamos, né? Sobre a resistência equivalente. Então, a tensão é 60 volts, coloco 60 no lugar do Q, e a resistência equivalente é igual a 15 ohms. 60 dividido por 15 vai nos dar uma corrente I igual a 4 amperes.
4 amperes é a corrente total disponível nesse circuito. Então, nós temos uma corrente de 4 amperes partindo do ponto A, que é o ponto D, maior potencial. Supondo que o ponto A tem um potencial maior do que o ponto B. Nós temos 4 amperes aqui. A pergunta da letra A é qual é a corrente disponível, qual é a corrente que passa pelo resistor de 10 ohms. Tá? Vai ser 4 amperes? Cuidado! Nós temos 4 amperes passando aqui pelo primeiro resistor de 6 ohms. Continua sendo de 4 amperes porque nós não temos nenhum nó nesse trecho. Só que aqui em cima, nós temos um nó. E essa corrente elétrica ela vai se subdividir nesse nó. Parte dela vai seguir e parte dela vai descer e passar pelo resistor de 10 ohms. Então, a corrente que vai passar pelo resistor de 10 ohms não é de 4 amperes. Ela vai ser menor do que 4 amperes. Porque parte dela se subdividiu e continuou por outro caminho. Então, qual porção desses 4 amperes vai descer e qual porção que vai continuar e vai passar pelos demais resistores? Isso depende dos valores dessas resistências. Nós temos 10 ohms aqui e esses 3 resistores associados em série também formam um resistor equivalente de 10 ohms, né? Que é o que a gente tinha descoberto anteriormente. Nesse caso específico, nesse caso especial, em que os 2 resistores são iguais, a corrente elétrica vai se subdividir exatamente ao meio. Né? Metade vai passar por esse resistor de 10 ohms, na verdade, esse resistor equivalente, que é a soma desses 3, né? Metade dela vai passar por esses 3 e a outra metade vai passar pelos 10 ohms, por esse resistor de 10 ohms. Então, nesse caso, a gente não precisa nem fazer cálculo. A gente já sabe que a corrente vai se subdividir exatamente ao meio. 2 amperes vão passar por esses 10 ohms e os outros 2 amperes vão passar por esses 10 ohms. Se não fossem iguais, se a resistência equivalente dessa associação que não fosse exatamente igual a resistência desse primeiro resistor aqui, aí nós teríamos que aplicar separadamente a definição de resistência elétrica para nós descobrirmos qual que vai ser a corrente que vai passar por cada um desses resistores. E para isso, nós teríamos que calcular qual que é a tensão disponível para essa associação aqui. Que não vai ser os 60 volts, porque nós estamos perdendo parte desses 60 volts nesses 2 primeiros resistores. Então, se não fossem iguais, não sei se vai ter algum caso, talvez tenha nesse questionário algum caso que vocês vão precisar calcular individualmente. Assim. Se não fossem iguais, teríamos que aplicar essa fórmula aqui para cada um dos resistores individualmente. Para esse primeiro resistor e para o resistor equivalente dessa associação em série. Mas nesse caso não precisa. A resposta da letra A é que a corrente que vai passar pelo resistor de 10 ohms é de 2 amperes. E a letra B pede qual é a DDP nos extremos do resistor de 6 ohms. Quer saber qual que é a tensão nos extremos do resistor de 6 ohms. Também, para nós descobrirmos isso, qual que é a queda de tensão, né? Nos extremos desse resistor de 6 ohms, nós também vamos aplicar a fórmula da definição da resistência. Né? Como a gente quer saber a tensão U, nós temos que isolar a tensão U. Então, esse I que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, U é igual a R vezes I. A famosa fórmula que diz que o U, que parece um sorriso, ele ri. Né? Muito bem, então, a resistência desse resistor individual aqui é de 6 ohms
e nós estamos multiplicando isso pela corrente que está passando por ele, que são os 4 amperes. 6 vezes 4, 24 volts. Certo? Essa aqui é a resposta da letra B. A tensão disponível para esse resistor individual de 6 ohms é de 24 volts. Certo? Aqui está encerrada a questão, mas eu só vou fazer mais uns comentários, já que eu já tenho tudo isso desenhado no quadro. Percebam que se eu fizer o mesmo cálculo para esse resistor aqui de baixo, dos 4 ohms, nós vamos obter o quê? A tensão para esse resistor de 4 ohms é igual à resistência dessa corrente. Então, a resistência é de 4 ohms, a corrente disponível é os mesmos 4 amperes, 4 vezes 4 vai nos dar 16 volts. Tá? Então, olha só, nós temos uma queda de tensão de 24 volts nesse resistor aqui de cima, e nós temos uma queda de tensão de 16 volts nesse resistor aqui de baixo. Certo? Então, 24 volts com 16 volts dá 40 volts. Então, a queda de tensão total em função desses dois primeiros resistores aqui, em função da existência deles aqui no circuito, é de 40 volts. Então, eu estou perdendo 40 volts desses 60 volts disponíveis inicialmente. O que significa dizer que a tensão disponível nas extremidades desse resistor de 10 ohms é de 20 volts. Né? 60 volts menos esses 40 volts. Então, nós temos 20 volts aqui. Se nós aplicássemos essa mesma fórmula aqui, individualmente para esse resistor, né, para descobrir essa corrente elétrica, nós vamos descobrir os 2 amperes, ó, porque a corrente é a tensão sobre a resistência. Né? Então, corrente é tensão sobre a resistência. A tensão que está disponível para esse resistor individual é de 20 volts, sobre a resistência dele, que é de 10 ohms. 20 sobre 10 dá os 2 amperes. Então, nós descobrimos esse valor de corrente de 2 amperes aplicando a fórmula da definição da resistência elétrica. Só que antes disso, nós precisávamos ter descoberto qual é a tensão disponível para ele, calculando as quedas de tensão individuais nesses resistores aqui. Então, se vocês entenderem bem essa questão aqui, vocês conseguem resolver todos os demais exercícios do questionário 4, certo? Qualquer dúvida, podem entrar em contato.